Sejam bem-vindas a mais essa aula, como você se tornar uma mulher mais segura e curar a dependência emocional, tá? Durante as nossas aulas, eu tenho falado um pouco mais sobre isso e vocês têm falado muito. Eu sei que eu sou dependente emocional, eu preciso lidar melhor com isso, então eu decidi trazer uma aula mais profunda e mais completa, tá? Ao final, vocês vão ter exercício para colocar em prática também. E aí, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender é que talvez vocês já devem ter escutado. Ah, você tem que se amar. Ah, você tem que se valorizar. Ah, você tem que fazer o que é melhor para você. Ah, você tem que. Ele só vai te valorizar quando você se valorizar. Eu sei que vocês já devem ter escutado, provavelmente vocês já escutaram esse discurso, e vocês ficam pensando assim: tá, eu tenho que me amar, me valorizar, e aí? E depois? Como é que faz isso, né? Existe uma medida correta, tá? Para você se amar. Se amar não é você fazer tudo o que você quer na hora que você quer. E geralmente as mulheres que têm muito esse discurso são mulheres muito, muito imaturas, tá? Por quê? Porque na cabeça delas, o mundo tem que girar em torno delas e tudo tem que acontecer como elas, do jeito como elas sentem. Então, assim, o marido não deu a atenção que ela queria. Ah, eu vou ignorar ele agora. Eu tenho que ignorar ele, porque afinal eu tenho que me amar, afinal eu tenho que me valorizar, afinal. Acaba se tornando muito mais uma soberba, acaba se tornando muito mais um egoísmo, né? Ele não fez o que eu queria, ele foi contra o que eu sinto, pronto. Então agora eu tenho que pagar na mesma moeda. Vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de discurso, para vocês terem cuidado para não cair nesse discurso, porque esse discurso vai atrapalhar o desenvolvimento de vocês, da maturidade de vocês, e, em consequência, vai atrapalhar o casamento de vocês. Porque quanto mais você faz o que você quer na hora que você quer, quanto mais você caminha baseado no que você sente, mais você sofre. Porque quando a gente pensa só, tá? Um ponto aqui, concluir esse pensamento. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que supervaloriza o que sente, tá? Ah, mas você tem que fazer o que te faz feliz. Ah, mas você tem que fazer o que você sente. Ah, mas você tem que fazer o que você sente que é certo. Gente, não, não. O que você sente que é certo, muitas vezes é o errado. Aí você vai ter que contrariar o que você sente para fazer o que é certo. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo já viveu. Quantas vezes o seu marido te fez uma raiva? O seu marido te fez uma raiva, falou um negócio, foi meio grosso, deu uma resposta, não te deu a atenção que você queria. Quantas vezes você quis soltar os cachorros nesse homem? Quantas vezes, gente? Quis soltar o verbo, soltar os cachorros, falar tudo o que queria. Todo mundo já quis isso, certo? Mas, prestem atenção, vamos construir esse pensamento. Se você faz um negócio desse, solta o cachorro na hora que você quer, isso te enfraquece como mulher. Por quê? Porque você está sendo movida pelo que você sente. E uma mulher que é movida pelo que sente é uma mulher instável. É uma mulher que vive numa prisão. Porque ela está tão presa no que ela sente que ela não consegue fazer o que vai ser melhor para ela. O melhor para você, nesse caso, que seu marido fez uma raiva, é você ficar calado, esperar e conversar com ele depois. Por quê? Isso vai ser bom para você, que vai te fortalecer, te amadurecer, vai ser muito bom para ele, que não estava com cabeça e cometeu esse erro, e vai ser bom para o casamento, para não gerar um conflito maior. Entende? Então, muito cuidado com esse discurso de você tem que se amar, você tem que se valorizar, quando é um discurso vazio. Quando é um discurso que está dizendo assim, você tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, você tem que fazer o que sente, você tem que fazer o que acha que é certo, e é um discurso que faz você perder a sua referência. Então, assim, antigamente era errado se separar.
Era um absurdo quando a pessoa se separava. Hoje em dia, quando tu chega, de repente, com uma amiga e fala assim, amiga, eu acho que eu tô pensando em me separar. Ai, amiga, tu tem que ser feliz, vai procurar tua felicidade, vai se amar, você tem que se valorizar. Percebe que não existe mais uma referência? O que é errado, separação, divórcio, agora já parece certo. E aí você tá na dúvida, me separo ou não me separo? Luto pelo meu casamento, não luto. E aí você olha para o mundo, tá todo mundo dizendo que tem que ser feliz, tem que fazer o que quer na hora que quer, mas dentro de você você sente uma incongruência, tipo, eu não tô sentindo que é o certo a fazer, e de fato não é. Porque para você saber o que é certo e errado, você tem que ter referência, tá? Perfeito. Fazendo essa introdução aqui, faz sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Vocês estão conseguindo, vocês estão conseguindo se encaixar? Vocês estão conseguindo se ver? Vocês estão conseguindo perceber que. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo meu, para vocês entenderem. Eu tô fazendo dieta porque eu tenho que emagrecer, gente. Eu tenho que caber nas minhas calças. Simplesmente, tá? Simplesmente. Eu tenho que caber nas minhas calças. Porque eu viajei para visitar minha família, comi tudo e agora eu tenho que caber nas minhas calças. Ok, tem que emagrecer. Como eu passei muito tempo comendo doce e, enfim, as coisas que eu queria, o que está acontecendo comigo agora? Eu tenho que matar a minha carne, eu tenho que lutar contra esse desejo de comer doce. Nesse momento, quando alguém me mostra assim, mano, tu quer um bolo de chocolate? Para mim, é o primeiro, parece certo, tipo, eu poderia só um bolo, eu posso me permitir, o que que tem? Entendeu? Eu sei que é só um bolo, mas eu não estou lutando contra um bolo de chocolate. Eu estou lutando contra uma versão minha que quer comer tudo que quer na hora que quer. Entende? Eu estou lutando contra mim. Não tem nada a ver com bolo de chocolate, não tem nada a ver com amigo que me chama para sair para comer, não tem nada a ver com ninguém. É a minha luta contra mim. Eu estou fazendo um exercício de maturidade. A gente começa a fazer esse exercício de maturidade controlando o que a gente come, sabia? Que comer demais, comer tudo que quer na hora que quer, isso vai te enfraquecendo. Aí acontece uma briga, tu não consegue te controlar. Por quê? Porque diante de um doce, de um bolo, de uma comida, você também não consegue. Então, se você não consegue se controlar diante de um bolo de chocolate, como que você vai conseguir se controlar diante do seu marido? Não vai. Entendeu? Vocês estão entendendo? E aí, eu estou dando esse preâmbulo, tudo vai fazer sentido com relação à dependência emocional. Vamos lá. E vocês já entenderam que a luta não é contra o seu companheiro. A luta é contra você e você mesma. Você e a sua versão melhor. Você e a sua versão mais madura, mais virtuosa, tá? Na verdade, o teu marido, ele é só um personagem que está te convidando para uma transformação. Ele é só um personagem desse filme, mas quem é a protagonista, é tudo sobre você, tá? É tudo sobre mim. E nós todas evoluirmos. E aí, o que acontece? Vamos para esse ponto da dependência emocional, tá? Vocês entenderam a questão do amor próprio e tudo mais, e a questão das referências. Perfeito. Hoje em dia, a maioria das mulheres são dependentes emocionais, em um nível maior ou menor, por conta de toda uma estrutura social, familiar, ausência de pai, ausência de mãe, as mulheres não foram ensinadas a ter uma vida. Hoje em dia, a maioria das mulheres é educada para trabalhar, ganhar dinheiro, e isso acaba fazendo a mulher ter uma vida desordenada. Porque desde que você nasce, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter sucesso. Então, assim, já não é mais você tem que casar, é você tem que correr atrás de dinheiro. A geração anterior, você tem que casar, você tem que correr atrás do homem.
Que o homem vai te fazer feliz, o marido vai te fazer feliz. Você não é feliz, ok? Mas quando você casar, você vai ser muito feliz. Aí agora já não é mais isso. Agora as mulheres estão sendo educadas. Você vai ser feliz quando você tiver dinheiro, quando você tiver estrutura, quando você tiver estabilidade, quando você tiver emprego. Ou seja, gente, que horas que você vai ser feliz, amiga? Em que momento? Porque a felicidade está sendo adiada, sempre o depois. Amanhã eu vou ser feliz, quando eu casar, eu vou ser feliz, quando eu passar em concurso, eu vou ser feliz, quando eu comprar a casa, eu vou ser feliz, quando eu tiver num relacionamento melhor, eu vou ser feliz. Então, assim, a felicidade está sendo adiada. Aí, ok. O que acontece? Por conta de tudo isso, a maioria das mulheres hoje, elas são dependentes emocionais. A pessoa que é dependente emocional, ela tem um vazio dentro dela. Ela tem um vazio. E aí ela está procurando a felicidade para colocar dentro dela, mas ela não está encontrando. Então ela procura a felicidade no homem. Ah, este homem vai me fazer feliz. Então, se ele estiver bem comigo, eu estou feliz. Se ele estiver mal comigo, eu estou infeliz. Se ele me dá atenção, eu estou feliz. Se ele não me dá, eu estou infeliz. Se ele me manda uma mensagem, eu estou feliz. Se ele não me manda, eu estou infeliz. Ou seja, a sua felicidade, ela depende daquele homem. Ela depende da maneira como está a sua relação. Ou seja, você é uma prisioneira desta relação. Não estou dizendo que o teu relacionamento é uma prisão. Eu estou dizendo que o fato de você estar vazia faz você acreditar que a sua felicidade está no homem. Quando esse homem voltar para casa, pronto, tudo está resolvido. Aí você idealiza uma vida que não existe, e geralmente a mulher que é dependente emocional, ela está sempre frustrada com o relacionamento dela. O relacionamento pode estar incrível. Esses dias eu estava conversando com uma aluna minha, para vocês entenderem, né? Ela está tratando dependência emocional, uma paciente minha. E aí ela disse assim: ah, hoje ele não me deu bom dia. Já estou preocupada, não sei o que. Eu falei, mas ele te deu bom dia todos os dias? Ele te deu atenção durante o final de semana? Vocês ficaram juntos? Eu falei, tu tá preocupada com o quê? Ah, porque ele não falou comigo hoje. Eu falei, mas releva, tipo, ele deve ser ocupado, ele tem coisa para fazer, entendeu? Vai fazer tuas coisas. E aí ela desencanou um pouco. Por quê? Porque quando você é dependente emocional, você tem um vazio, você quer pegar esse homem e colocar aqui dentro. E aí, momentaneamente, você se sente preenchida, você se sente satisfeita, momentaneamente, você se sente segura. Eu acredito que o maior sentimento que a mulher que é dependente emocional, ela busca é a segurança. Tá fazendo? Vocês estão se identificando com o que eu estou falando? Vocês estão se identificando com o que eu estou falando? Tá fazendo sentido? Quem aí acha que, quando o meu relacionamento tiver maravilhoso, eu vou ser feliz? Quem é que já pensou isso? Fala a verdade. Ai, quando o meu marido tiver mudado assim, 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 eu vou ser feliz. Ah, quando o meu marido voltar a me dar atenção como ele me dava, eu vou ser feliz. Ah, quando o meu marido, enfim, quando o meu marido mudar XYZ, você está fazendo o quê? Você está, você está idealizando, criando um mundo que não existe e depositando a sua felicidade no futuro que não existe. Você não sabe se amanhã você vai estar viva, nem se eu vou estar viva, ok? Você está depositando sua felicidade num futuro que não existe e depositando a sua felicidade numa outra pessoa. Você está aprisionando a sua felicidade. Você está se impedindo de ser feliz no hoje.
por conta da dependência emocional, por conta desse vazio que você sente. Você quer se sentir amada, você quer se sentir segura, você quer se sentir validada, e aí você pega uma outra pessoa e coloca aqui. Não importa o quanto de atenção esse homem te deu, o quanto maravilhoso ele seja, eu te garanto, você nunca vai estar satisfeita. Por quê? Não é esse homem que vai resolver essa carência, tá? E aí, alguns sinais para vocês se identificarem. Existem dois tipos de mulheres que expressam a carência. A mulher que é muito ansiosa, descontrolada, joga as coisas na cara do marido, fala muito. E a mulher que é muito boazinha, tá? Eu vou colocar aqui a mulher explosiva e a mulher boazinha. Ambas são carentes, tá? Essas duas, elas têm uma característica muito forte da personalidade, que é o controle. A mulher explosiva, ela quer mudar o marido, então ela quer falar o que ela pensa, o que ela sente, ela quer estar revoltada, enfim, ela quer mudar o marido, ela quer controlar a situação. A mulher boazinha, ela também quer controlar a situação. Só que ela tenta controlar agradando. Você que é boazinha, quem é que se identifica como uma mulher boazinha, que faz tudo o que o marido quer, nunca reclama de nada, nunca diz não? Quem é assim? A mulher boazinha, ela é controladora igual a explosiva. Só que ela tenta controlar através de agradar. Você pensa assim, se eu agradar o meu marido, eu fizer tudo o que ele quer, eu ficar caladinha, eu não deixar ele desconfortável, eu fazer tudo direitinho, ele vai me amar. E aí, adivinha o que acontece? Você faz tudo direitinho, evita o conflito, e mesmo assim, ele te rejeita. Entendeu? Explosiva. Mulher explosiva é muito controladora. Ela quer tudo do jeito dela. Ela tem muita força. Mulher que é explosiva, ela tem muita força. Só que ela tá usando a força no lugar errado. Mas força ela tem. Ela quer controlar a situação, ela quer que tudo saia do jeito que ela quer. Gente, a vida, a única coisa que a gente tem certeza são duas: que todos nós vamos morrer e que tudo muda. Tudo sempre vai mudar. Tudo sempre vai mudar. Então, essa estabilidade que você está procurando, ela não existe na vida. Entendeu? E ainda assim você pode ser muito feliz. Então, vamos lá. A dependência emocional, ela tem várias raízes. Pode ter sido na sua infância, porque você não recebeu afeto dos seus pais, não recebeu muita atenção. Aí você já cresceu, se tornou uma adulta muito cedo, você não viveu as etapas da sua vida, você não foi, não teve uma estrutura familiar, né? Geralmente, a mulher que é dependente emocional, ela não teve uma estrutura familiar muito sólida. A mãe era ausente, o pai era ausente, ela não foi educada de tal forma que a grande ferida que essa mulher tem é na identidade. A mulher que é dependente emocional, no final das contas, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe. Ela está um pouco perdida, um pouco à deriva. Ela acha que vai ser feliz, que um homem vai fazê-la feliz, ora ela acha que é um trabalho que vai fazê-la feliz, ora ela acha que ter filho vai fazê-la feliz. Ela acredita que algo que tem fora ela vai colocar para dentro e aí ela vai ser feliz, e aí ela vai curar essa carência, e aí ela vai ficar satisfeita. No fundo, ela não sabe quem ela é de verdade. Vou fazer um exercício aqui para. Vamos ver. Vamos mexer aqui num lugar mais profundo. Vocês estão gostando da aula, gente? Gente, eu estou amando dar essa aula para vocês. Fazia muito tempo que eu não estava empolgada como eu estou dando essa aula para vocês. Eu estudei várias coisas para dar essa aula para vocês hoje. Eu vi vários vídeos e peguei vários assuntos diferentes
sobre felicidade, sobre várias coisas. Eu tô amando dessa aula. Eu tava pedindo muito a Deus e rezando para que eu voltasse a ter o gás que eu tinha quando eu me formei. Faz 8 anos que eu me formei. E quando eu me formei, eu era muito apaixonada pela psicologia e tudo, uau. E com o passar do tempo, eu fui perdendo. E eu pedi a Deus que Ele me desse de novo esse desejo de ensinar, sabe? Eu era muito apaixonada. E graças a Deus eu estou voltando a ter. Eu estou voltando a ter. Eu estou muito feliz. Eu estava muito cansada hoje, mas eu me animei e, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder trazer essas aulas mais profundas, né? Eu quero que vocês façam um exercício comigo aqui. Me fala aí, quem é você? Escreve aí para mim. Escreve aí no chat para mim. Quem é você? Quando eu pergunto quem é você, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Eu não vou dar dica para não. Eu não vou dar dica para não. Quem é você? Essa pergunta é difícil mesmo, tá? Não é brincadeira essa pergunta. Quem é você? Muitas vezes, quando a gente pergunta quem é você, uma das primeiras coisas que a pessoa fala é a profissão dela. Vocês pensaram na profissão de vocês, não pensaram? Falem a verdade. Ah, eu sou enfermeira. Ah, eu sou tal coisa. Ah, eu sou casada. Ah, eu sou mãe. Nossa, a mulher que é mãe. Quem é você? Mãe. A mulher que é mãe, a gente pergunta quem é você? Ela fala, eu sou cansada. Cansada, gente. A mãe, ela é uma mulher cansada. Isso é fato. Tudo bem, tá? Tudo bem. Ser mãe é um papel incrível que você tem. Ter uma profissão, ter a sua carreira é maravilhoso também. Eu tenho a minha e eu amo demais. Ser casada, estar noiva. Ah, eu sou católica, a tua religião, legal. Eu sou paraense, eu sou carioca, eu sou tal coisa, muito bom, tá? Só que uma coisa muito importante, você não é nenhum desses papéis. Às vezes você acaba se perdendo. Eu acho que eu vou ser muito feliz num relacionamento. Então eu vou associar minha identidade ao meu casamento. Tem um monte de mulher que passa por crise no casamento e fica deprimida. Por que fica deprimida? Porque o casamento dela virou a identidade dela. E quando acontece um problema nesta identidade, o que faz? Ela desmonta toda. Às vezes a mulher fica deprimida, às vezes a mulher fica ansiosa, tá? Depende do temperamento. Às vezes a mulher fica ansiosa, às vezes a mulher fica deprimida, estressada, fica tudo junto. Por que que quando acontece um problema numa área da sua vida, que é muito importante, parece que tinha um castelo, você tinha um castelo, que era o seu casamento. O castelo está desmoronando, você está desmoronando junto com o castelo. Entendeu? Porque você associou a sua identidade ao seu casamento. Você depositou e acreditou, eu vou ser a mulher mais feliz do universo quando o problema no meu casamento for resolvido. E o que eu preciso te dizer? Se o problema no seu casamento for resolvido, isso não vai te deixar mais feliz. Se você não resolver,
o problema verdadeiro que está na sua identidade. Porque daqui mais uns dias as coisas no teu casamento vão resolver, ok? Você vai aplicar. Tem muitas alunas aqui que são minhas alunas de mentoria. Aplica o que eu ensino, as coisas começam a funcionar, tudo começa a melhorar. Pronto, a gente está bem, maravilha. Isso acontece muito, isso acontece há muitos anos comigo, tá? Mas, e a sua identidade que você associou ao seu casamento? E essa mentira que existe na sua cabeça de que a sua felicidade está relacionada somente, estritamente com um casamento? Percebe como isso é um erro? Meu casamento está bem, eu estou bem. Meu casamento está mal, eu estou mal. Ou seja, você é uma prisioneira. Você pegou a sua felicidade e amarrou e trancou numa gaiola, chamada casamento. Entendeu? Por que é importante você desassociar e descobrir quem você é? E no final da aula eu vou passar um exercício para você fazer, tá? Porque quanto mais você for feliz desassociando do seu casamento, melhor o seu casamento vai ficar. Onde eu quero chegar? Porque pensa só, você não está carente, você não precisa de atenção do seu marido, você tem a sua vida, você é independente emocional, você sabe lidar com as suas emoções, você sabe lidar com os desafios do seu casamento, você tem uma boa vida espiritual, você se cuida, você está se sentindo satisfeita com a sua vida. Não tem uma vida perfeita, mas você está satisfeita. O que vai acontecer? Você vai tirar essa pressão que você coloca no seu marido e que você coloca no casamento. Minha vida só dá certo se meu casamento der certo. Minha vida só está feliz se meu casamento está feliz. Você alivia essa pressão. O seu casamento, ele vai ocupar o lugar que ele tem que ocupar. Entendeu? Um lugar importante da sua vida, mas não é o que vai fazer você feliz. Ele está lá. Ele está lá. Ele é uma das primeiras coisas. Ele é muito importante no teu casamento. Tanto que a ordem certa para que você seja feliz é Deus, em primeiro lugar, e depois o seu marido. Logo depois do seu marido. Então, o seu marido é muito importante. O seu casamento é muito importante. Mas primeiro vem Deus, depois vem o seu marido. Se você pega o seu marido, o seu casamento e você coloca acima de tudo, é claro que você vai ficar infeliz e sofrer. Por quê? Porque o seu casamento vai ter problema, igual qualquer coisa, qualquer área da sua vida, casamento, trabalho, filho, vai ter problema. Se tem uma coisa certa é que vai ter problema. E aí, como o seu casamento é a primeira coisa, a coisa mais importante da sua vida, que você deposita a sua felicidade, quando dá problema, você fica infeliz. Se a ordem está correta, Deus em primeiro, depois o seu casamento. Deu um problema aqui, você continua feliz, porque você é feliz independente do que está acontecendo. Você constrói uma vida feliz, você está satisfeita com a vida que você tem hoje, mesmo que seja uma crise. Amanda, como eu posso estar satisfeita com uma crise? Entendendo que a crise era a melhor coisa que poderia ter acontecido na tua vida. Eu não queria, nem eu queria. Tá ruim, tá doendo. Sim, mas era a melhor coisa que poderia acontecer para que você se movesse, evoluísse, buscasse se tornar uma mulher melhor, ficasse maior, vamos dizer assim. Tem um autor que eu estudo, que ele diz assim, que existe uma forma da gente ser muito valente no sofrimento e que a gente se torna maior do que a gente era antes quando a gente vivencia um sofrimento, quando a gente ultrapassa um sofrimento. Então, pensa, você tinha 1 metro. Depois desse desafio que você viveu no seu casamento, você tem 2 metros, vamos supor.
Você está maior do que você estava antes. Porque o objetivo do que você está vivendo é te dilatar, é te fazer ser maior, mais amorosa, mais carinhosa, mais paciente, mais virtuosa, com mais inteligência emocional, mais bonita, mais magra, mais, entende? Porque todos nós estamos, nós tendemos para a evolução. Todo mundo quer evoluir, tá? Então, quando você olha, você tem que mudar a sua perspectiva. Quando você olha e entende, isso que está acontecendo foi a melhor coisa que tinha que acontecer. Você vai parar de fugir do problema. Parar de, ai, mas eu não queria que tivesse doendo. Ah, mas eu não queria que isso tivesse acontecendo. Não, não é para perder tempo com isso, tá? A gente não manda. Em várias coisas a gente não tem como a gente mandar na vida. É a vida que manda na gente. É a vida que traz um problema. E joga no teu colo. E, Pamela, o que você vai fazer com essa crise no teu casamento? Enquanto a Pamela tá, ai, mas eu não queria essa crise. Ai, mas eu não queria que isso estivesse acontecendo. Ah, mas eu queria que meu marido fosse milionário, bonito, rico, famoso, sarado, e desse flores, e a vida tá lá. E aí, Pamela, a crise tá rolando. O que você vai fazer? O que você escolhe fazer diante disso que está acontecendo? Ah, enquanto a vida está jogando no colo da Pamela o problema, a Pamela tá, mas por que Deus não me ama? Por que, que Deus está permitindo isso? Deus não me ama, Deus só me ama quando ele faz o que eu quero, quando ele não faz o que eu quero, ele não me ama. Ai, ó céus, ó azar, ó vida. Gente, a frase, se você já falou essa frase para mim, saiba que eu te coloquei no polo da imatura. Deus não me ama. Deus me esqueceu. Por que, que Deus está permitindo isso acontecer? Eu coloquei você na gaveta da imatura. Eu só vou tirar você dessa gaveta quando eu ver que você está conseguindo surfar nessa onda. Quando eu ver que eu. Entendeu? Isso é o maior sinal de imaturidade que tem. Deus não me ama, Deus me esqueceu. Por que, que Deus está permitindo isso? Cara, fala real para nós aqui. Você estava dentro desse casamento, você que causou a maioria desses problemas. Metade dos problemas que tu tá vivendo foi você que causou, outra metade foi o seu marido. Mas essa tua metade já é uma grande metade. Então, assim, não tem como você. Deus não me ama. Cara, não. Quando a pessoa está passando por uma doença grave, eu até aceito uma doença que a pessoa não tem controle nenhum. Quando a pessoa sofreu um acidente, quando aconteceu uma fatalidade, eu até compreendo que às vezes a pessoa fala, Deus não me ama, Deus me esqueceu, porque que Deus permitiu. Porque é um negócio que não tem nada a ver com a gente, é uma coisa que acontece. Agora, um negócio que a pessoa estava lá causando os problemas, ela vem me dizer por que, que Deus permitiu. Amiga, é um milagre tu estar junto com esse homem até hoje. O tanto de coisa que tu fizeste é um milagre tu ter durado tanto tempo. Entendeu? Não, sério, de verdade. Quando eu escuto isso, eu falo, cara, é um milagre você ter ficado X anos com esse marido, porque dos problemas que você me disse que você tem, o tempo que vocês têm de problema, essa separação já era para ter acontecido há muito tempo. Entendeu? Então, nesse tempo, tanto ouvir essas frases, eu aprendi. Deus não tem filho mimado. É verdade, gente. Tem uma frase, eu vou contar para vocês. Só para a gente finalizar, vou passar o exercício aqui. Tem uma frase, hoje é o dia, eu sou católica, tá? Então, hoje é o dia de Santa Teresa d'Ávila, que a gente comemora na Igreja Católica. Ela é dona da frase que diz assim, então vocês conhecem, é justo que muito custe o que muito vale. Ela é dona dessa frase. Todo mundo conhece essa frase. E aí, o que aconteceu com ela?
Ela estava indo para um lugar, numa carruagem, naquela época era carruagem. E aí a carruagem dela quebrou. Ela estava no meio do nada, a carruagem dela quebrou. Estava chovendo, ela teve que sair da carruagem para tentar consertar. E aí Jesus apareceu para ela. No meio desse perrengue todo que ela estava passando, Jesus apareceu para ela. Jesus aparecia para ela às vezes. E aí, é muito engraçado isso. E aí, ele apareceu para ela no meio desse perrengue e ele falou assim para ela: Tereza, é assim que eu trato os meus amigos. Ela estava no perrengue, passando maior dificuldade. Aí ela olhou para Jesus e disse: é por isso que tens tão poucos. Que coragem, entendeu? Toda vez que eu me lembro dessa frase, eu começo a rir. Tereza, é assim que eu trato os meus amigos. É, Jesus, é por isso que tens tão poucos. Por quê? Porque Deus, ele ele trata quem ele ama, ele ele dá o que a pessoa precisa. Para quem ele ama, ele dá aquilo que a pessoa precisa. Mesmo que venha com um sofrimento. Se o sofrimento ele é necessário para o seu momento atual, para você conseguir se lapidar naquilo que você precisa, por amor ele vai enviar este sofrimento. Entendeu? É por amor, não é um castigo. Deus está me castigando. Não. Não, não, gente. Não tem como. Se fosse castigo, você ia saber, entendeu? Ia ser muito pesado um castigo. Não é, é porque é um ensinamento. E dói muito, né, gente, a gente aprender, porque a gente quer o conforto, a gente quer o que é fácil, a gente quer só o gostosinho. Então, para finalizar, eu quero que vocês façam um exercício, tá? Um exercício que de vez em quando eu passo, que é muito bom, eu gosto muito de fazer. É o exercício que se chama Confesse Sua História. Por quê? A questão aqui não é o teu casamento, é a tua identidade. Quando você descobre quem você é, quando você descobre qual é o lugar certo de procurar a felicidade, você vai tirar a pressão que você está colocando no casamento. E aí você vai ter mais facilidade para lidar com os problemas do casamento. Tem muita coisa que acontece no seu casamento que você já sabe o que é o certo a fazer. Por que você não consegue fazer? Porque você precisa restaurar a sua identidade, você precisa saber quem você é. Você não é o seu casamento, você não é o seu marido, você não é o que o seu marido está falando de você, você não é uma traição. Você é muito maior do que isso. E é por isso que, inclusive, você vai conseguir lidar com esse desafio, mesmo que ele pareça maior do que você. Você vai se tornar maior do que esse problema. Como é que a gente começa? Pela identidade. Eu quero que vocês façam esse exercício. Vai ser o seguinte: você vai pegar e vai pegar um espelho e você vai escolher um quarto, um lugar para ficar trancada, tá? E aí, diante desse espelho, você vai reservar uns 15 minutos a 20 minutos, pelo menos, tá? Diante desse espelho, você vai se olhar no espelho e você vai contar a sua história desde quando você nasceu. Quando eu fiz esse exercício, eu falei, eu nasci dia tal, em cidade tal, eu morei em tal lugar, depois eu me mudei para meus pais se separaram, eu me mudei para tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí eu fui contando a minha história até chegar onde eu estava. No momento que eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu estava muito deprimida.
Então, eu só contei desgraça. Eu estava muito deprimida, tá? Eu só contei desgraça. Eu só contei, tipo, coisa boa da minha infância. Quando começou já na vida adulta, já começou a desandar, aí eu contei só as coisas ruins. E eu, no final, eu chorei muito porque eu me via muito fracassada. Exatamente porque eu tinha baseado a minha felicidade numa coisa. E como aquela coisa não aconteceu, eu achava que eu tinha, tipo, desmoronado, tá? E aí eu fiz esse exercício de novo esse ano. E dessa vez eu contei a minha história de um jeito totalmente diferente. Eu contei a minha história como uma vitoriosa. Tanto que eu até mandei mensagem para minha terapeuta. Eu falei: olha, eu fiz tal coisa e tal coisa, e eu percebi que eu contei a minha história, mas eu contei a minha história me vendo como corajosa, muito corajosa. Isso é uma característica minha, se eu sou corajosa. Assim, eu sou bem, eu sou a pessoa que eu meto a cara, sabe? Que o pessoal fala assim. Eu sou essa pessoa. Eu faço acontecer, eu meto a minha cara. Ah, vai dar errado, não vai dar, não importa, eu vou. Eu sou bem corajosa, assim, sabe? Isso é uma coisa da minha personalidade. Eu sempre fui assim, mas agora eu sou mais. E aí eu contei a minha história na primeira vez, eu contei fracassada, assim. Minha vida deu errado, é só enterrar, entendeu? Eu tava muito, é porque eu tava bem deprimida naquela época, eu tava bem deprimida. E aí esse ano eu já contei como corajosa. No final, uma das palavras que eu percebi é que em toda a minha vida, que é o que você vai fazer depois. Você vai fazer o exercício, olhar no espelho, contar a sua história se olhando, e aí no final você vai escrever as suas percepções. Você vai fazer uma análise, né? Você vai fazer uma análise de como você contou a sua história. Foram mais pontos positivos, pontos negativos, você se viu como um fracasso, você se viu como um sucesso, você se viu como muito corajosa, você se viu como incapaz, você se viu como forte, você se viu como fraca. Não existe certo e errado. Esse exercício é um exercício terapêutico, e uma das propostas que eu quero começar a fazer, uma das coisas que eu quero começar a fazer nas nossas aulas é trazer uns exercícios um pouco mais terapêuticos para que vocês consigam aprofundar, para que vocês consigam viver um processo, vocês aprenderem a se analisar, a se acolher, a se trabalhar, entendeu? Sozinhas. Para que vocês fiquem independentes nesse sentido também. Isso vai ajudar muito vocês a amadurecer. Você vai se conhecer, tá, gente? Se conhecer. E aí, depois eu quero que você analise como foi que você contou essa história, o que você falou dessa história, como você se viu. Você se percebeu como fracassada, como bem-sucedida? Porque a partir daí, você vai ter um diagnóstico. Como está a minha identidade? Eu sei que tem muita gente que vai fazer e que vai contar uma história muito triste. Por quê? Porque a pessoa, ela está associando a identidade dela ao problema que está vivendo hoje no casamento. Então, ela está vivendo uma traição, que é um problema grave. E ela associava muito a felicidade dela ao casamento, então ela está muito infeliz. Então, ela se sente fracassada, ela sente que deu errado. Ela está associando a identidade, ela tem que se separar. Separar quem ela é do que o que está acontecendo. Tem uma frase de um filósofo famoso que ele diz assim: não esqueçam. Ele diz essa frase aqui, ó. Eu nunca tinha entendido essa frase, eu ouvi. Ele diz assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, você não é o que está acontecendo agora. Existe você e existem as suas circunstâncias. Quem você é uma soma disso. Não tem como. Exemplo. Dá um exemplo aqui. Falar da Pamela.
existe a Pamela e o casamento em crise da Pamela. Não tem como ela negar o casamento em crise, que é uma circunstância, não tem como ela negar. E não tem como ela só olhar para o casamento em crise e esquecer de quem ela é. É a Pamela e a circunstância dela. Exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou eu, Amanda, e a minha circunstância atual, eu moro sozinha e eu sou solteira. Entendeu? Essa é a minha circunstância. Não tem como eu desassociar a Amanda de morar sozinha, ser solteira, ser terapeuta, trabalhar de home office, católica. Não tenho como desassociar eu da minha circunstância, mas eu não posso só dizer que eu só sou psicóloga. Eu não sou mais nada, eu só sou psicóloga, eu faço isso 24 horas no meu dia, não tenho mais nada, eu me defino pela minha profissão, e agora a minha vida é só isso, e não tem mais outra coisa. Não tem como, entende como isso vai me adoecer? E se eu negar, não sou psicóloga, não sou nada, eu sou só Amanda. Vou vender arte na praia, não vou fazer mais nada porque eu sou eu e tudo gira em torno de mim. Não tem como desassociar. Então você é você e a sua circunstância. Isso anda junto. Qual é o problema que nós vamos resolver a partir de hoje? Você está se definindo pela sua circunstância. Ah, eu sou casada. Ah, eu sou separada. Ah, eu estou em crise. Ah, eu sou rica. Ah, eu sou pobre. Você está se definindo pela sua circunstância. Esse que é o maior problema. Porque você tem que encontrar o seu eu. Quem sou eu? Eu não posso ser esse negócio que está me acontecendo. Não tem como. É muito pouco, né, gente? Você é muito maior do que isso que está te acontecendo. Não importa o que esteja te acontecendo. Você não é a sua conta bancária, por exemplo. Eu era rica e fiquei pobre. Aí, você é mais do que isso, entendeu? Do que uma condição financeira, do que uma casa, do que um carro, do que um casamento, do que a maneira como teu marido te trata. Você não é como ele te trata. Você é você e a circunstância é como ele te trata. São coisas diferentes, entendeu? Pronto. Gente, eu dei a vida hoje nessa aula. Vocês gostaram? O que vocês acharam dessa aula? Vocês gostaram? Essa aula estava diferente, tá diferente das outras? Tá mais profunda? Vocês gostam dessas aulas profundas? Se vocês gostarem, eu vou arrebentar. Eu vou trazer exercícios terapêuticos, eu vou trazer um negócio mais profundo, tá, gente? Que eu adoro essas coisas. Tá? Vai me exigir mais, mas vai ser muito bom, tá bom? Que legal, Gabi, seja bem-vinda à sua primeira aula ao vivo. E aí, Gabi, tá gostando? Jusilene também. Gabi tá gostando da sua primeira aula? Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar.